Olha só, está tramitando na Câmara Federal em Brasília um projeto de lei que cria o Estatuto das Famílias. O documento dá definição ao conceito de família e também garante aí alguns direitos. Mas a proposta é polêmica, tem levantado discussões de diversos setores da sociedade e a gente vai tentar esclarecer esse assunto aqui que está sendo tão debatido. A partir de hoje, vai ter uma série de palestras em universidades de Natal e Mossoró. Para falar sobre isso, eu recebo aqui a presidente da Associação de Direitos das Famílias, Regina Tavares. Bom dia, presidente. Eu já começo logo querendo saber o que todo mundo quer saber, por que o projeto é tão polêmico. Esse projeto de lei que a ADEFAS, que é a Associação de Direito de Família e das Sucessões, combate, é um projeto de lei que pretende fazer com que toda relação, desde que tenha afeto, seja vista como relação de família. Então, propõe que até mesmo as relações extraconjugais, que são aquelas relações em que existe a figura do amante, da amante, ou seja, a chamada mancebia, gerem direitos de família, como pensão alimentícia para amante, indenização se a relação terminar para amante. Isso é um descompasso com o que a sociedade quer. Nossa sociedade não aceita esse tipo de relação como relação de família. E por isso a ADEFAS combate este projeto de lei. A ADEFAS tem uma posição bastante diferenciada, tendo em vista a proteção da família monogâmica, ou seja, a família formada por duas pessoas, de acordo com o que a própria Constituição Federal prevê. Independente se são homem e mulher, homem ou mulher. Sim, desde que a relação seja formada por duas pessoas. Duas pessoas e, no que se refere às relações entre pessoas do mesmo sexo, que esses efeitos sejam voltados aos dois homens ou às duas mulheres, né? Sem que se confunda isto com poligamia. Poligamia, que é o que o projeto de lei Estatuto das Famílias no Senado em tramitação propõe, é que haja a possibilidade de reconhecimento de direitos de família para mais do que duas pessoas. E daí nessa poligamia não consentida, que é da figura dos amantes, ou seja, da mancebia das relações extraconjugais, e também, por consequência, das relações consentidas, que seria uma poligamia, como ocorre em alguns países da África, em alguns países da Ásia, e quero observar, na menor parte do nosso mundo, ou seja, de todos os países, são aqueles com menor índice de desenvolvimento humanos que adotam a poligamia. Agora, até para entender, porque os projetos, quando se apresentam nas discussões de família, né, dos direitos, já se fala muito das questões homoafetivas, vários projetos já garantiram mais direitos para esse tipo de relação, mas há uma reação, como a senhora coloca, né, por parte da associação em relação a essa questão da poligamia. A senhora tem falado bastante aqui na nossa entrevista, né? Por que necessariamente vocês encaram isso como ruim, pode-se dizer assim? A possibilidade de ampliação dos direitos aí para quem tem mulher e tem amante, ou tem mais de uma mulher ou mais de um marido, por que, na avaliação de vocês, isso não seria bom? Porque o núcleo familiar, a entidade familiar, é a base da sociedade. E desde que exista estabilidade, exista segurança, existam deveres, existam direitos, esse núcleo se sustenta. Como base da própria sociedade, como base da própria nação. A partir do momento que existe um esboroamento da família, e é claro que uma relação extraconjugal esboroa, destrói a família, há um enfraquecimento da própria base da sociedade, né? E sempre tendo em vista a nossa ADEFAS, a Associação de Direito de Família e das Sucessões, que por sinal tem representação aqui no Rio Grande do Norte, o professor Hudson Palhano da UFERSA é exatamente o nosso representante aqui no Rio Grande do Norte. Quem quiser pode consultar o professor Hudson Palhano. Nós temos toda essa sociedade brasileira, que não é só daqui do Rio Grande do Norte, mas de todo o nosso país, uma sociedade que quer que a família seja constituída por duas pessoas. Tanto é assim que a própria Constituição Federal assim prevê expressamente a monogamia. Então, como é que pode um projeto de lei de ordem federal contrariar o que a própria lei maior, que é a Constituição Federal, prevê? Isto tudo é um descompasso
com o que quer a sociedade e com o próprio ordenamento jurídico. E essa discussão está no Senado, como a presidente colocou aqui. A população pode interferir de alguma forma, quem concorda ou não concorda, por exemplo, com o posicionamento da associação. Dá para pressionar o seu senador de alguma forma? Olhe, é possível sim, a sociedade deve, né, estar atenta a este tipo de projeto de lei, deve intervir neste processo legislativo junto ao seu senador e também entrando em contato com a própria Adefaz, que tem um site, tem um portal, posso divulgar? Pode. www.adefas.org.br. Nós estaremos sempre prontos para ouvir, né, a população e, ao mesmo tempo, realmente recomendo que a população fale com o seu senador, que procure manifestar o seu combate, porque eu acredito que ninguém que esteja nos ouvindo aceite, né, essas ideias poligâmicas, para que possamos aí ter efetivamente uma participação da sociedade no processo legislativo. É isso, eu conversei aqui com Regina Beatriz Tavares, que é presidenta da Associação de Direito das Famílias e Sucessões. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia para a senhora. Obrigada, bom dia.